Oi, pessoal. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer a correção de alguns exercícios que são relacionados às funções oxigenadas, tá? Então, a gente vai englobar alguns exercícios que vocês já fizeram. E nós vamos começar a correção dos exercícios pelos exercícios de ácido carboxílico, tá? Uma função orgânica, também uma função oxigenada. Então, vamos lá. Então, o primeiro exercício de ácido carboxílico era para dar o nome aos ácidos utilizando a regra da IUPAC, certo? Então, eu vou começar a numerar por aqui, tá? Então, aqui está a minha função. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Sempre começo a numerar mais próximo da função, certo? Então, aqui é um ácido carboxílico, então eu coloco ácido na frente. Met, et, prop, but, ligação do tipo simples, an, terminação de ácido carboxílico oico. Então, esse é o ácido butanoico, certo? Esse segundo aqui está o ácido, né? Então, representado por C dupla O, OH, que é uma forma simplificada de escrever ele. Então, ácido na frente, daí esse aqui vai ser o número 1. E agora eu tenho que encontrar a maior cadeia possível. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, essa aqui é a minha cadeia principal. No carbono número 2, eu tenho um etil. Olha aqui o E saiu 3, tá? Mas é etil. Então, eu tenho ácido, 2 etil, 5 carbonos, pentanóico. Esse outro aqui eu tenho um composto aromático, né? Então, eu tenho o ácido aqui, tá? Daí eu tenho aqui o ácido na posição 1 do meu composto no benzeno. E depois no número 2 eu tenho um metil, tá? Então, eu coloco ácido, a posição 1, 2 substitui o orto, tá? E daí eu chamo tudo isso daqui de toluil, tá? O metilbenzeno é o tolueno. Então eu posso dizer que o radical que está pendurado no ácido metanóico é o toluil, tá? Então vamos de novo, ó. Eu vou considerar a minha cadeia principal o ácido metanóico, um carbono. Quem está pendurado no ácido metanóico? Não é o metilbenzeno? Não é o tolueno, quando ele é composto simples? E quando ele é pendurado em alguém, quando ele está como radical, eu posso chamar ele, em vez de tolueno, eu chamo ele de toluil. Só que eu preciso dizer que é na posição 1, 2. Então, eu coloco o orto na frente. Então, é o ácido orto toluil, que é tudo isso daqui, metanóico. Ok? Esse é um pouquinho mais complicado. Todos os compostos, pessoal, que tem compostos aromáticos é mais difícil de dar nome mesmo, tá? Esse daqui, ácido, 1, 2, 3, 4, 5, ácido pentanóico. Aqui, ácido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ácido epitanóico. Este, ácido, 1, 8 vezes o CH2 se repetindo, mais um CH3. Então, eu tenho 1, 9, 10. Então, é o ácido decanoico. Esse daqui eu tenho ácido nas duas extremidades, nas duas pontas, né? Então, eu tenho ácido met, et, prop, but, né? Butano, dioico, né? Porque eu tenho o oico aqui do ácido carboxílico, o ácido carboxílico não termina em oico, então eu tenho duas vezes o oico nas duas pontas. Não preciso dizer que ele está no carbono 1, 2, 3, 4, 1, 4, porque os ácidos sempre estão nas extremidades. Então, se eu colocar ácido butano dioico, obviamente que o C-OH vai estar nas duas extremidades. Este, o ácido número 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, tanto faz, vou pegar esse reto aqui. Então, ácido no carbono 1, 2, 3, 3, 3, dimetil, ácido 3, 3, dimetil, aqui tem 4, butanoico. Ácido 3, 3, dimetil, butanoico. Aqui eu coloquei um nome usual, mas não tem necessidade, né? Porque esse composto aqui, ó,
que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, esse daqui, ó, na verdade, é o neopentano. Então, eu posso chamar de ácido neopentanoico. Aqui, eu tenho aqui o ácido 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, 5 é a cadeia principal. No carbono 2 eu tenho um etil e no carbono 3 eu tenho um metil. Então, ácido 2-etil, por ordem alfabética, né? 3-metil pentanoico. Aqui, onde está o ácido? O ácido está aqui, ó, met, et, prop. Tá? No carbono número 3 eu tenho quem? Eu tenho benzeno. Só que o benzeno, quando ele é radical, o nome dele é fenil. Então, ácido 3-fenil, 4 carbonos, propanoico. Esse daqui é igual ao primeiro, tá? Na verdade, só para uma outra forma de escrever, que é o ácido butanoico. E aqui tem 3 carbonos, ó, 1, 2, 3. Então, met, et, prop. Ligação dupla em propene. Então, é o ácido propenoico. E nesse daqui eu não preciso dizer aonde está a dupla dos 3 carbonos, porque só pode estar aqui, já que esse carbono aqui não consegue fazer dupla ligação, ele só consegue fazer simples, porque ele já tem 4 ligações. Então, esse é o ácido propenoico. Se fosse, por exemplo, um ácido pentenoico, daí eu precisaria dizer aonde está a dupla, porque existe mais do que uma possibilidade. Ok? Continuando, aqui tem um carbono, C dupla OH, e o hidrogênio que está faltando é o ácido metanoico. Aqui, ácido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é epit, certo? Daí tem duas duplas, eu preciso dizer onde elas estão. Elas estão entre o carbono 3 e 4, eu pego 3, e entre o 5 e 6 eu pego 5. Então, eu tenho duas duplas, então 3,5 dien. E a terminação de ácido carboxílico, óico. Então, esse é o ácido epit 3,5 dienoico. Aqui é o ácido etanoico, só 2 carbonos. Aqui o ácido 1, 2, 3, 4, né, butanoico, mas no carbono 2 eu tenho metil. Então, ácido 2-metil butanoico. Aqui, também acho que é igual ao outro, ácido met, et, prop, but, butano, agora é dioico, né? As duas pontas são com terminação de ácido carboxílico. E aqui, ácido met, et, prop, propano, dioico. Aqui, ácido 1, 2, 3, 4, 5, no carbono 3 eu tenho metil e tenho 5 carbonos, então ácido 3-metil pentanoico. E aqui é igual aquele outro, parecido com aquele outro que a gente viu, né? Que eu tenho aqui como fenil, então eu posso pôr ácido fenil metanoico, tá? Essa é a nomenclatura oficial, ácido fenil metanoico, só com um carbono. E se eu pegar todo ele, que é o benzeno mais esse carbono aqui, lembra que o benzeno mais o carbono era o benzil? Então, eu posso chamar de ácido benzoico também. É o mais comum de aparecer, mas é uma nomenclatura usual já. E esse daqui é o ácido met-et-prop, pode ser 2-metil-propanoico, tá? Mas também pode ser, lembra que esse daqui é o isobutil? Olha lá, ó. CH3, 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 CH3 é o isobutil. Então, eu posso chamar de ácido isobutanoico. Exercício número 2. Agora é para fazer as fórmulas estruturais, né, as fórmulas moleculares dos compostos aqui, os ácidos carboxílicos. Tá? Então, o primeiro é o ácido. Primeiro a gente põe o penteno dioico, tá? Então eu ponho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Daí no 4 eu ponho um etil. No 2 e no 2 eu ponho metil. Então aqui o único lugar que sobra para a dupla ligação é aqui entre o carbono 3 e 4.
e daí coloco dioico nas pontas, né? C-OH nas pontas. Então, ácido 4-etil 2,2 dimetil pentenodioico ou 3-pentenodioico que eu posso omitir. B, ácido 2-metil butanoico. C, ácido 2. Não estou lendo errado. 2-etil 2,3,4 trimetil pentanoico. D, ácido 2, agora eu comecei por aqui, eu pus aqui, ácido 2 isopropil 3,4,5 trimetil hexanoico, ok? Prestem atenção no que vocês fizeram aos hidrogênios para completar as 4 ligações. Se você colocar um hidrogênio a mais ou a menos aqui, está errado, o seu composto está errado porque está sobrando, faltando hidrogênio. E, ácido 2-etil 4,5 dimetil, daí eu tenho 7 carbonos e tenho 2 duplas ligações. Então, é o ácido 2-etil 4,5 dimetil, epit, daí 2,3 dien e oico. Então, fica epti 2,3 dienoico. Aqui também tem nas duas extremidades, eu decidi começar a numerar por aqui, então no carbono número 6 eu coloquei um etil, no carbono número 4 eu coloquei isopropil, aqui por ordem alfabética, tá? E no carbono número 2, 3 e 7 eu coloquei tetrametil. E como eu tenho 9 carbonos e duas pontas de ácido carboxílico, eu coloquei nonanodioico, ok? E faltou aqui o G e H. Então, no G, eu tenho ácido 2-etil, 5-metil, 3-hexinoico, tá? Por quê? Porque tem tripla ligação. Então, 1, 2, 3, hexinoico. E aqui eu tenho ácido, no 3 eu tenho um ciclopropil, tá? Então, um ciclo pendurado aqui, ó, ciclopropil, e 5 carbonos pentanóico. E esse exercício número 3, pessoal, é sobre o ácido tartárico, né? O ácido tartárico é essa estrutura que foi dada aqui, né? A fórmula estrutural plana dela. E esse ácido, ele está presente, além de outros lugares, ele está presente nas uvas, né? Na fruta. Então, o que pede o exercício? O exercício fala que se eu substituir em cada grupo carboxila que eu tenho na molécula do ácido tartárico, eu substituir por um radical metil, o que eu vou obter? Tá? Então, o que significa? Ó, C-OH, ó, o ácido tartárico, eu desenhei aqui, tá mais bonitinho. Aqui também, C-OH. Esse é o grupamento carboxila, é ele que identifica para mim que é um ácido carboxílico, tá? Então, tá falando para eu substituir cada um desses grupamentos, né, na molécula do ácido tartárico, por um radical, por um grupamento metil, tá? Então, eu vou tirar o C-OH, que é a carboxila, e vou colocar o metil. O que eu vou obter? Tá? Então, olha lá. Esse é o composto, o ácido tartárico. Veja que ele tem a função ácido carboxílico e ele também tem a função álcool, tá? Que tem 2 álcoois também, 2 hidroxilas. E daí, se eu substituo o C-OH por o metil, o que eu obtenho? Eu obtenho um composto com 4 carbonos na cadeia principal, então but, ligação do tipo simples, an. E no carbono 2 e no carbono 3, independente do lado que eu comece a numerar, né, vai dar sempre 2, 3, eu tenho o quê? Diol. Então, eu tenho, na verdade, a formação de uma molécula da função álcool, né? Só que é um diol, não é um monol. Lembra que a gente podia classificar os álcoois de acordo com o número de hidroxilas?
Então, esse álcool aqui é um álcool diol, é um diálcool, tá? Então, a resposta correta é a alternativa A. Eu obtenho um diol. Eu obtenho, na verdade, o 2,3 butano diol, ok? E 4 fala do vinagre, né? O vinagre é o ácido acético. É uma mistura onde eu tempero saladas, principalmente, né? Quando eu tenho essa mistura em proporções adequadas. E aqui eu trouxe a proporção adequada para vocês, ó. O vinagre tem entre 4 a 6% de ácido acético, o resto é água, tá? Então eu tenho ácido acético nessa concentração. A legislação brasileira estabelece 4% o teor mínimo de ácido acético para vinagre. Então a gente tem vinagres um pouquinho mais concentrados, tá? É só uma explicação aqui, porque a resposta correta seria o quê, né? O que é em proporções adequadas do que é essa mistura de vinagre? É uma proporção entre o ácido etanóico, que é o ácido acético, é o nome usual, né, o nome usual do composto, mais água. É que eu trouxe para vocês uma explicação um pouquinho mais detalhada, ok? E o 5 vai pedir para eu classificar a cadeia carbônica do ácido adípico, tá? Que é a matéria-prima na produção do nylon. Na verdade, o nome desse ácido, ácido adípico, é o nome usual dele. O nome oficial dele é, vamos lá? Met, et, prop, but, pent, ex. Esse é o ácido hexanodioico, tá? Então, o ácido hexanodioico é o ácido adípico utilizado na produção de nylon, matéria-prima. Ele é um composto de cadeia aberta ou fechada? Aberta. É uma cadeia reta, normal, né? Reta e normal são sinônimos, ou é uma cadeia ramificada? Não, não tem ramificações, ela é normal. Ela é uma cadeia saturada ou insaturada? Existe dupla ligação entre carbonos? Não, existe só entre carbonos ligações do tipo simples, então ela é saturada. E ela é homogênea ou heterogênea? Ela é uma cadeia homogênea, porque não existe um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de átomos de carbono e hidrogênio entre carbonos. Existe sim heteroátomos. Olha o oxigênio aqui, ó, tem 4 oxigênios, mas ele não está entre carbonos, tá? Então a minha cadeia é homogênea. Então, retomando, eu tenho uma cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. E o nosso último exercício sobre ácidos carboxílicos é o exercício número 6, que fala: sobre o ácido 3-fenilpropanoico, é correto afirmar o que disso daqui tudo, tá? Então vamos ver. Vamos primeiro fazer a fórmula estrutural desse ácido, que fica mais fácil. Então olha aí lá. Ácido, C-OH, 1, 2, 3, fenil e propanoico, ok? Primeira coisa, ele tem fórmula molecular C9H10O2? A gente já vai ver que essa é a correta, certo? Então, tem sim. Aqui tem 6 carbonos, 5 hidrogênios. Então, vamos lá. 6 carbonos mais 7, 8, 9. 5 carbonos mais 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10. E 2 oxigênios, O2. Ok? Então, essa informação está correta. Mas vamos analisar as outras. Ele possui um átomo de carbono quaternário. Não, vamos ver cada um dos carbonos. Esse carbono aqui, ele está ligado a um oxigênio, a outro oxigênio e a um carbono, primário. Esse daqui, um carbono, outro carbono, secundário. Esse daqui, um carbono, outro carbono, secundário. Tá? Então, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu escrevi em algum lugar, não. Depois eu tenho todos os carbonos aqui, quase todos, né? 5 carbonos do meu benzeno, eles são secundários, certo? Todos eles estão ligados a mais 2. E esse aqui da pontinha aqui, ó, ele é um carbono terciário, ok? Então, eu não tenho, na verdade, um átomo de carbono quaternário, não tem nenhum quaternário. Então, a B está errada. Ah, é assim que eu coloquei, agora que eu vi. Daí, C, onde está o C meu? C.
ele possui 3 átomos de hidrogênios ionizáveis. O que significa isso? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas são os átomos que, quando estão em solução aquosa, liberam íons, nesse caso H+, que é só esse hidrogênio aqui, gente. Esse outro aqui são da molécula, eles não liberam. Então, quando em solução aquosa, esse hidrogênio aqui, ele é liberado na forma de H+. Então, ele tem, na verdade, um hidrogênio ionizável. Então, a C está errada. A D não é um composto aromático. Como que não é? Se tem aqui, né, um radical aromático dentro do composto, né? Ácido 3-fenilpropanoico. Eita! Então, a D também está errada. E é um composto insaturado. Não, ele é um composto insaturado errado. Por quê? Porque as duplas ligações não existem no composto principal, tá? A gente não fala que ele é um composto insaturado. Ele é um composto aromático. Aqui tem duplas ligações, mas aí eu não falo que é insaturado. Eu falo se é saturado ou insaturado em compostos de cadeia aberta ou fechada, ciclos. Mas os aromáticos, eles não são classificados como insaturados, eles são classificados como aromáticos, tá? Então, também está errado. Então, a alternativa correta é a primeira, ok? Então, assim finalizamos os ácidos carboxílicos. Exercícios da função éter. Exercício número 1, então, dos éteres, para dar a nomenclatura oficial dos ésteres. Então, aqui eu tenho o éter, né, que é composto do oxigênio e nas duas extremidades aí do oxigênio, nas duas ligações do oxigênio, eu tenho o composto de cadeia carbônica. Então, eu pego o lado menor, eu ponho oxi, e o maior eu ponho ano, certo? Relembrando a nomenclatura. Nesse caso, eu tenho dos dois lados iguais, então eu falo etoxi-etano. Lembrando que aqui eu estou falando só da nomenclatura oficial, tá? Não vou falar das outras nomenclaturas. Nesse caso, no menor eu tenho M-metoxi, M é bom, tenho um carbono metoxi e do outro lado eu tenho 1, 2, 3, né? Prop. Então fica metoxi, propano, certo? Menor oxi, maior ano. Aqui, os dois lados iguais, com 3 carbonos, então propoxi, propano. Aqui, metoxi, sec-butano, porque esse aqui é o sec-butil, né? Se a gente for ver lá na tabelinha lá de compostos radicais, né, dos hidrocarbonetos, a gente vai ver que esse é o sec-butil. Então, eu posso chamar de metoxi-sec-butano. Ou metoxi-metil, daí met-et-prop, propano. Então, metoximetilpropano e metoxi-sec-butano. Os dois são nomenclaturas oficiais, viu, pessoal? Aqui é a mesma coisa, etoxi-sec-butano ou etoxi-metilpropano, tá? Lembrando que aqui tem um CH3, certo? CH3, por isso que eu falo metil. Esse daqui, aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é o menor. Então, esse aqui é o isopropil. Então, eu falo isopropoxi, sec-butano, certo? Aqui eu tenho o oxigênio aqui, do lado de cá eu tenho um carbono e do lado de cá eu tenho um ciclo hexano, certo? Então, fica metoxi, ciclohexano. Aqui, metoxi, benzeno. Por que aqui eu não coloco fenil? Né? A maioria dos compostos a gente chama de fenil, né? Por que aqui eu estou chamando de benzeno? Então, vamos relembrar a nomenclatura, mais uma vez, do éter. O éter é nome do hidrocarboneto acrescentado, do menor hidrocarboneto acrescentado oxi, nome do maior hidrocarboneto, certo? Então, por que eu não... Aqui não é nome do radical, é nome do hidrocarboneto, por isso que eu chamo de benzeno. Aqui, metoxi, isobutano, esse não é o sec-butano, esse é o isobutano, ou metoxi 1, 2, 3 metilpropano. Aqui faltou um 3 metil, preciso dizer onde ele está, porque ele poderia estar no carbono 2, certo? Aqui mesma coisa.
E aqui, em vez de ser metoxi, aqui é etoxi isobutano ou etoxi 3-metilpropano, ok? Então, para vocês relembrarem aí, é importante ver a nomenclatura, né? A regra de nomenclatura dos éteres. Aqui é para escrever, aqui fazer o contrário, escrever a fórmula estrutural dos éteres. Então, eu tenho o nome dos éteres e aqui eu vou dar a fórmula estrutural deles. Então, metoxipropano, metoxipropano, metoximetano, C, propoxibutano, pode ser escrito junto ou separado, viu, pessoal? D, etoxibenzeno, lembra que não é fenil, benzeno. E, aí já veio com nomenclatura usual, que eu coloquei aqui, ó. Éter é outro nome. Daí, como que é a nomenclatura usual? Vamos relembrar. O menor é il, daí é nome do radical, tá? Não é nome do hidrocarboneto. Aqui é radical. Então, o menor radical, por exemplo, tenho esses dois aqui. O menor radical é só il e o maior radical é ílico, certo? E o éter vem na frente. Então, éter etil propílico. Éter etil mete et prop but, butílico. Éter fenil fenílico ou difenílico. H. Agora já voltou. Metoxi sec-butano. Olha o sec-butano aqui. Por que é sec? Porque esse carbono aqui, que está ligado, ele é secundário. Ó. Então, 1, 2 carbonos. Então, é o sec-met-et-prop-but. Tá? Sec-butano. E aqui voltou de novo a nomenclatura usual. Éter, metil, esse é o terc-butil. Terc-butílico. Certo? Então, precisamos saber essas duas nomenclaturas, a usual e a oficial, porque no éter a nomenclatura usual é extremamente utilizada. Exercício número 3. Está falando que a nomenclatura, né, do éter, que é estabelecida pela IUPAC, utiliza o princípio do reconhecimento do menor composto que está ligado ao oxigênio e o maior composto ligado ao oxigênio. Ele considera menor aquele que possui o menor número de carbonos e maior aquele que tem o maior número de carbonos. Então, na verdade, aqui, gente, só está explicando como que se dá a nomenclatura do éter, tá? Então, só não fala que é oxiano, mas fala que é do menor e do maior. Então, aqui está pedindo o nome oficial das estruturas abaixo, só isso, certo? Então, quem é o maior e quem é o menor desse composto aqui? Então, aqui está o oxigênio. Do lado de cá eu tenho 5 carbonos e do lado de cá eu tenho 4 carbonos. Então, esse é o menor, leva nome do hidrocarboneto mais oxi. Esse é o maior, leva o nome do hidrocarboneto, ok? Então, aqui, met, et, prop, but. Então, como que eu chamo esse composto? Esse é o terc-butil. Então, eu chamo de terc-butoxi. E aqui eu tenho o met, et, prop, no carbono 2,2 eu tenho dimetil, 2,2 dimetil e aqui propano. Então, primeira nomenclatura oficial, terc-butoxi 2,2 dimetil propano ou terc-butoxi neopentano, tá? Esse aqui é o neopentano. Aqui também, gente, eu poderia ser assim, ó, met, et, 2,2-dimetil etoxi, 2,2-dimetil propano. Em vez de eu usar o terc-butoxi, podia ser 2,2-dimetil etoxi. Então, na verdade, teria outras formas até, tá, de dizer esses nomes. Mas quando eu uso terc-butil, terc-butoxi, quando eu uso isobutil, também está correto como oficial. Ok? E esse outro aqui tem 2 carbonos, etoxi. E do lado de cá tem met, et, prop, propano. No carbono número 1 eu tenho metil. Quando é 1 eu posso omitir, né? Não preciso colocar 1. Então fica etoxi metil propano. Ok? Ou etoxi, esse aqui é o sec-butano. Essas duas nomenclaturas estão corretas. E 4, eu tenho aqui
falando do difeniléter, é uma outra forma de dizer o nome do éter. Então, lembra que tinha éter difenílico ou éter fenílico? Então, aqui é difeniléter ou fenoxibenzeno, né? Então, imagina quantos nomes a gente consegue colocar aqui para eles, mas essas aqui não são nomenclaturas oficiais, são usuais. E está perguntando qual é a fórmula molecular dele. Então, aqui o grande segredo é descobrir quem é esse difeniléter ou fenoxibenzeno. Então, olha lá, tem o éter, que é o oxigênio aqui, e dos dois lados eu tenho compostos de hidrocarbonetos ligados a ele. Então, eu tenho difenil, ó. Olha um benzeno aqui e outro benzeno aqui. Certo? E aqui está pedindo a fórmula molecular. Então, tem um benzeno aqui e outro benzeno aqui, cada um tem 6 carbonos, então eu tenho C12. Cada benzeno tem um hidrogênio, e quando ele se liga a alguém, ele perde esse hidrogênio, certo? Então, aqui tem 5 e aqui também tem 5. Então, eu tenho 10. E o oxigênio no centro, certo? Então, C12H10O, alternativa C. Isso aqui é bem fácil, só precisaria realmente saber como escrever a fórmula estrutural do difeniléter. E agora vamos para os compostos que são os éteres, resolver os exercícios dos éteres. Exercício número 1 é para dar o nome, né, dos compostos segundo as regras oficiais da IUPAC. Então vamos lá, vamos lembrar mais uma vez aí como se dá a nomenclatura dos ésteres. Lembra que ésteres, a característica principal deles está aqui, ó, acho que aqui é mais fácil de ver, ó. C dupla O alguma coisa, do lado de cá alguma coisa, certo? Então, o que a gente vai fazer? Tudo que tiver do lado do carbono, né, do lado de cá, desse carbono que sempre vai ser o número 1, para cá, é o nome do hidrocarboneto acompanhado de oato, né, de ato, na verdade. Né, todos os hidrocarbonetos terminam em metano, butano, propano, pentano, hexanoato, certo? Então, eu coloco seguido de ato, tudo que tiver do carbono para cá. E o que tiver do lado do oxigênio é nome do radical acrescido de A. Então, se é metil, é metila, se é etil, é etila, se é fenil, é fenila, se é pentil, é pentila, tá? Então, o nome dos ésteres, né, a nomenclatura oficial é oatodeíla, né? Tudo que está do lado do carbono é nome do hidrocarboneto seguido de ato, e tudo que está do lado do oxigênio é o nome do radical seguido de A, ila, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho C dupla O alguma coisa. Lembrando que cada pontinha dessas é um carbono, então aqui eu tenho 2 carbonos. Então, eu tenho etanoato de um carbono só, de metila. Etanoato de metila. Aqui eu tenho met, et, prop. Eu tenho propanoato de metila. Aqui eu tenho metanoato, né? Porque só tem um carbono. Quem está pendurado nesse carbono? Um fenil. Quem está ligado aqui? Um fenil. Então, fenil metanoato, que é esse carbono aqui, de etila. Qual outro nome que eu poderia dar aqui? Esse carbono mais o fenil eu posso chamar de benzil. Então, eu falaria benzoato de etila. Tá? Mas aí já não seria oficial. O oficial é fenilmetanoato de etila. Aqui. 1, 2, 3, 4. 4 é butanoato, né? No carbono 2 eu tenho um fenil. Então, 2-fenil butanoato de metila. Aqui, met, et, prop, but. No carbono 3 eu tenho um metil. Então, 3-metil butanoato de metila. Aqui, met, et, prop, propanoato de, carbono, CH, CH3, CH3. Esse é o isopropil, certo? Então, propanoato de isopropila. Esse que saiu um pouco do lugar aqui, é C dupla O, tudo isso aqui. Então, é etanoato, aqui tem 5 carbonos, de pentila.
Aqui, met et prop but, butanoato de 1-metil, met et prop but, butila. Então, butanoato de metilbutila. Por isso que a gente acrescenta A aqui, porque se tiver um radical aqui eu não confundo, certo? Então, aqui por que eu falei metilbutila? Porque se é 1 eu posso também omitir. Esse met et prop but, butanoato de 3 é propila, butanoato de propila. Esse met et prop but, esse é o terc-butil, então eu posso chamar de terc-butanoato. Ou também poderia ser 2-metil, met et prop, propanoato. Então, 2-metil propanoato de etila. Ou eu chamo de terc-butanoato ou 2-metil propanoato de etila. Aqui, etanoato de isopropila, de novo isopropil. Etanoato de pentila, 5 carbonos. E aqui, met et prop propanoato de fenila. Esse é o fenil, ok? Número 2, o contrário, né, gente? Agora a gente vai fazer a fórmula estrutural plana a partir do nome. Então, primeiro aqui. Peraí que eu tô sem o apontador. Primeiro, metanoato de metila. Segundo, metil, né, no carbono 2. Por que eu não coloquei o nome? Porque não tem como estar em outro lugar. Metil, met et prop, propanoato de etila. Acho que tem um outro nome aqui. Ah, tem. Ó, isobutanoato de etila também pode ser, porque isso aqui é o isobutil. Esse daqui, fenil, e tá pelo benzoato. Benzoato é o nome usual. Esse aqui, ó, o C é nome usual. Já vou colocar o nome oficial aqui. Então, vamos primeiro no usual. Benzoato de metila. Ou fenil metanoato de metila. D. Met et etanoato de etila. Aqui, 1, 2, 3 fenil propanoato de metila. Aqui tá faltando o 3, tá? Porque ele poderia estar no 2. Tá? Tem duas possibilidades. Então, fenilpropanoato de metila. Mas aqui vocês já vão entender por que não colocou. Mas o ideal seria que colocasse, tá? Porque se eu colocar isopropanoato, que é esse caso aqui, daí eu sei que tá bem no meio, né? Tá no iso, tá na metade. Então, esse é o isopropanoato de sec-butila ou de metilpropila, tá? 1-metilpropila. G, butanoato de metila. E H, nossa, H tem um monte de coisa, então vamos lá. Primeira coisa é xanoato, então eu coloco C dupla O e ponho 6 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 2 eu ponho um etil, no 2, no 4 e no 5 eu ponho metil, então eu ponho trimetil, e aqui do lado eu ponho um terc-butil, terc-butila. Então, 2-etil, 2,4,5 trimetil, hexanoato de terc-butila. Então, o que vocês têm que observar aqui, né? Quando a gente já chega no final, essa é uma das últimas funções aí de compostos oxigenados, é que a nomenclatura dos compostos, dos radicais, né, dos hidrocarbonetos são fundamentais, porque aqui a gente começa a usar mesmo, tá? Isobutil, isopropil, sec-butil, terc-butil, precisa saber disso para fazer esses compostos. Número 3. O número 3 vai pedir para a gente identificar as funções aqui nesses compostos e antes disso vai falar que o aroma é uma propriedade dos materiais que a gente não pode ignorar, já que a gente respira para viver e tal. Então, algumas substâncias orgânicas, elas são muito utilizadas na perfumaria, a gente já viu isso nas nossas aulas, né? Assim como na indústria de alimentos, elas dão aroma, dão sabor, né?
Então, muitos desses flavorizantes que a gente encontra em bala, sorvete, em vários tipos de alimentos, em perfumes, eles vêm de algumas funções orgânicas que conferem essas características. Então, algumas dessas substâncias pertencem à função éster e também à função cetona. E está perguntando nesses compostos aqui que estão sendo mostrados, quais deles têm a função éster e cetona ao mesmo tempo. Então, vamos ver cada uma delas separado. Ó. C dupla O alguma coisa, aqui nós temos um éster. Esse C dupla OH aqui é um aldeído. Esse aqui é cetona, éster, como a gente viu, né? E aqui também, aqui é uma cetona. Ó. Dois radicais, C dupla O aqui no meio e os radicais do lado. Isso aqui é cetona. Esse daqui é cetona, esse aqui C dupla O alguma coisa é éster. Esse C dupla OH é ácido carboxílico, e aqui é cetona. Aqui é éster, e aqui C dupla OH é ácido carboxílico. Então, na sequência, os compostos corretos são o B, né? O primeiro é um éster e o segundo é uma cetona. Também essa aqui é uma outra coisa que é importante vocês saberem. Como que se escreve de forma simplificada esses compostos. E o número 5 só vai pedir para escrever a fórmula estrutural dos ésteres, que são dados os nomes aqui, até para vocês saberem os aromas que eles têm, né, a essência do que são feitos. Então, o etanoato de butila, fiquei aqui com pregui e escrevi os 5 carbonos, né, os 4 carbonos, eu abreviei o CH2 3 vezes e coloquei o CH3. Tá? Essa é uma forma também simplificada de escrever. Aqui, assim como nesse outro aqui, tá faltando oxigênio nos dois aqui. Eu vi depois, mas eu falei, não, vamos deixar até para ver que precisa observar essas coisas aí, tá? Então, ó, etanoato de propila e etanoato de isopentila. Esse é o isopentil, ó. Ó o finalzinho aqui com CH3 e CH3. Mas, ó, se atentem, tá faltando um oxigênio aqui, C dupla O alguma coisa. Aqui também, ó. Eu fiz na loucura e esqueci em alguns. Butanoato de butila, etanoato de etila, faltando oxigênio aqui. Esses aqui não estão faltando oxigênio, graças. Ó, butanoato de etila, etanoato de octila, aqui também, ó, fiquei com pregui, é que não cabia também, ó. Eu peguei o CH2 e repeti 7 vezes, mais uma vez 8. Então, ó, octila. E esse aqui é o fenilmetanoato de metila, ou benzoato de metila, ok? Então, chegamos ao fim, pessoal. Foi uma correção bem extensa, tá? E, na realidade, faltou ainda uma função que eu venho numa próxima aula trago para vocês, tá? Então, hoje a gente viu correção dos exercícios de ácido carboxílico, de éter e éster, tá? Na próxima aula a gente vai corrigir os exercícios de sais de ácido carboxílicos e mais para frente começar a correção dos exercícios das funções nitrogenadas, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.